Já se pegou pensando por quê? Às vezes, as relações com nossos filhos adultos, que tanto amamos, podem se tornar um pouco tensas, um pouco distantes, ou até mesmo cheias de um silêncio que incomoda aqueles que deveriam ser os laços mais fortes. Por vezes, parecem complexos. É uma realidade que muitos de nós, que já passamos dos 60, enfrentamos em algum momento, depois de dedicarmos uma vida inteira a cuidar, a nutrir, a estar presente. É natural querer continuar fazendo parte ativa da vida deles. Mas, e se, sem querer, acabamos cruzando uma linha invisível, uma fronteira que, em vez de aproximar, gera um certo desconforto, um ressentimento talvez nem sempre verbalizado. É doloroso pensar que nossos esforços, nossa intenção de ajudar e amar, possam ser mal interpretados ou até mesmo criar distância. Mas existe uma chave, um segredo silencioso, que pode transformar essa dinâmica e trazer uma paz profunda para a nossa alma e para o nosso lar, fortalecendo os laços de amor e respeito mútuo. Neste vídeo, vamos desvendar 7 verdades poderosas, 7 limites essenciais que, ao serem compreendidos e respeitados, não só evitarão qualquer sombra de ressentimento por parte dos nossos filhos, mas também nos permitirão viver uma velhice plena de serenidade e alegria. São princípios que nos ajudarão a cultivar relacionamentos mais leves, autênticos e repletos de carinho verdadeiro, onde o amor flui livremente, sem pesos ou expectativas desmedidas. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar nos últimos minutos pode surpreender você e mudar a maneira como você enxerga o futuro das suas relações familiares. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro desses limites, que é, talvez, um dos mais importantes, o de respeitar a autonomia e as decisões dos seus filhos adultos, mesmo que você não concorde com elas. Pense comigo, a vida nos ensina que cada um trilha o seu próprio caminho, com suas próprias escolhas, acertos e erros. Quando nossos filhos eram pequenos, nós éramos os guias, os tomadores de decisão, os protetores, e essa é uma função linda e necessária. Mas eles cresceram, criaram suas próprias vidas, suas próprias famílias, suas próprias casas, com seus próprios valores e maneiras de ver o mundo. O desejo natural de proteger e orientar, que é tão forte dentro de nós, pode, sem querer, se transformar em uma interferência sutil quando eles já são adultos. Muitas vezes, essa interferência se manifesta em pequenos comentários sobre a casa deles, a forma como eles gastam o dinheiro, as escolhas de carreira, ou até mesmo como eles organizam a rotina. Você pode pensar, mas eu só quero o melhor para eles. Minha experiência me diz que isso é o certo. E sua intenção é, sem dúvida, de puro amor. No entanto, quando expressamos nossas opiniões como verdades absolutas ou tentamos direcionar suas escolhas, mesmo que com a melhor das intenções, estamos implicitamente enviando uma mensagem de que não confiamos na capacidade deles de tomar as próprias decisões ou que suas escolhas não são boas o suficiente. Isso pode gerar frustração, ressentimento e um sentimento de que não são plenamente respeitados como indivíduos. Eles podem começar a se afastar, a evitar compartilhar detalhes de suas vidas, porque sabem que a dica ou o conselho não solicitado está a caminho. Pense em um exemplo simples. Seu filho adulto decide comprar um carro que você considera muito caro ou não tão prático. Sua primeira reação pode ser de preocupação e de querer alertá-lo sobre os riscos ou sugerir uma alternativa. Mas se ele já tomou a decisão, uma observação como "tem certeza esse carro vai te dar muita despesa?" pode ser ouvida como uma crítica, não como cuidado. Em vez disso, que tal dizer
Que bom que você encontrou o carro que queria. Espero que te traga muita alegria. A diferença está em validar a escolha deles, mesmo que internamente você tenha suas ressalvas. Respeitar a autonomia significa dar a eles o espaço para viverem suas próprias vidas, aprenderem com suas próprias experiências e definirem seus próprios sucessos e fracassos. É um ato de fé e de amor incondicional que fortalece a relação muito mais do que a tentativa de controle. Agora, um segundo limite crucial. E este é um tema delicado para muitos, o da independência financeira. Quando falamos de dinheiro em família, as águas podem se tornar turvas muito rapidamente, desde que nossos filhos nasceram. Somos os provedores, os que garantem o sustento. E é lindo poder ajudar nossos filhos quando eles precisam, claro. Mas o problema surge quando essa ajuda se torna uma expectativa contínua ou uma ferramenta de controle. Ou quando a nossa própria segurança financeira é comprometida para sustentá-los. Muitos pais, na ânsia de verem seus filhos bem, sacrificam sua própria aposentadoria, seu conforto, sua tranquilidade financeira para cobrir dívidas, pagar despesas ou sustentar o estilo de vida dos filhos adultos. Isso não só pode colocar uma carga pesada sobre a relação, mas também impedir que os filhos desenvolvam sua própria responsabilidade financeira e independência. Se eles sabem que sempre haverá uma rede de segurança vinda dos pais, podem ter menos motivação para gerir suas próprias finanças de forma responsável. O ressentimento pode surgir de ambos os lados dos filhos, que podem se sentir infantilizados ou sobrecarregados pela culpa de serem um fardo, e dos pais, que podem se sentir explorados ou ressentidos por terem que abrir mão do seu próprio bem-estar. Estabelecer limites financeiros não significa abandonar seus filhos. Significa ter conversas abertas e honestas sobre o que você pode e não pode fazer, e sobre a importância da independência de cada um, se for ajudar. Que seja de forma pontual, clara e sem culpa ou cobranças futuras. Pode ser um empréstimo com um plano de pagamento claro, ou uma ajuda para uma situação de emergência real e única, mas nunca algo contínuo que os impeça de crescer por conta própria. Sua paz de espírito e sua segurança financeira na velhice são tão importantes quanto as deles. E, por fim, para esta parte, vamos abordar um terceiro ponto vital: não interferir na criação dos seus netos. Os netos. Eles são a alegria dos nossos dias, o presente mais lindo que nossos filhos nos dão, e é natural que queiramos mimá-los, passar nossa experiência, e até mesmo corrigi-los quando achamos necessário. Mas aqui mora um dos maiores campos minados das relações familiares. A responsabilidade primária pela educação e criação dos netos é dos pais deles, ou seja, dos seus filhos, quando você dá um palpite não solicitado sobre como eles devem educar seus filhos, seja sobre horários de sono, alimentação, disciplina, escolhas de escola ou atividades. Você está, de novo, minando a autoridade e a competência dos seus próprios filhos como pais, mesmo que suas intenções sejam as melhores, baseadas na sua experiência de vida. Isso pode ser interpretado como uma crítica à forma como eles estão criando os netos. Seus filhos podem se sentir desrespeitados, desautorizados e até mesmo como se você estivesse roubando o papel deles. É claro que você pode oferecer ajuda quando solicitado e compartilhar sua sabedoria com amor e respeito. Mas a regra de ouro é: os pais são os chefes. Se seus netos estão com você, e você precisa estabelecer uma regra para o seu espaço, por exemplo. Na casa da vovó, não se pula no sofá. Isso é diferente de criticar a forma como seus filhos lidam com a bagunça na casa deles. Aprenda a morder a língua, por mais difícil que seja, e a confiar que seus filhos estão fazendo o melhor que podem com seus netos.
Apoie-os. Elogie-os como pais e esteja lá para amar e desfrutar dos seus netos, sem tentar reescrever as regras da casa dos seus filhos. Essa postura de respeito e não interferência é um presente que você dá a si mesmo e a eles, pavimentando o caminho para relações familiares harmoniosas e cheias de carinho, seguindo em nossa jornada para uma vida familiar mais leve e harmoniosa. O próximo limite fundamental que precisamos cultivar é o de respeitar a privacidade e o espaço pessoal dos nossos filhos adultos. Pense que, assim como nós valorizamos nossa casa, nosso tempo e nossa intimidade, eles também têm essa mesma necessidade com o passar dos anos. É comum que a linha entre a vida familiar e a individual se torne um pouco embaçada, especialmente em culturas onde a família é o centro de tudo. Como a nossa, no entanto, mesmo com todo o amor e proximidade, é vital lembrar que nossos filhos adultos têm suas próprias rotinas, seus próprios desafios diários e uma vida que nem sempre gira em torno de nós. Por mais que gostemos de pensar o contrário, isso se manifesta de várias formas. Pode ser aquele impulso de ligar várias vezes ao dia para saber o que estão fazendo, ou de aparecer na casa deles sem avisar, esperando que eles estejam sempre disponíveis para uma conversa, um café ou uma visita prolongada. A intenção, novamente, é sempre de carinho, de saudade, de querer estar presente. Mas para um filho adulto que está no meio do trabalho, lidando com os filhos pequenos, ou simplesmente precisando de um tempo para si, essas atitudes podem se tornar uma invasão, um peso. Eles podem começar a sentir que sua casa não é mais um refúgio de paz, mas um lugar onde precisam estar constantemente prontos para atender às suas demandas emocionais ou de tempo. Respeitar a privacidade significa entender que eles têm o direito de ter seus próprios segredos, seus próprios problemas que não precisam ser compartilhados, e seu próprio tempo para si. Significa perguntar: posso ligar agora antes de discar? Ou posso fazer uma visita na terça-feira em vez de aparecer de surpresa? Significa dar a eles o espaço para viverem suas próprias vidas, sem a sensação constante de estarem sendo monitorados ou de precisarem justificar suas escolhas de tempo. Quando você demonstra esse respeito, eles se sentem valorizados como indivíduos e muito mais propensos a quererem passar tempo de qualidade com você, porque sabem que é uma escolha deles, e não uma obrigação imposta. Agora, vamos para o quinto limite, que está diretamente ligado ao anterior: não esperar que seus filhos adultos sejam sua única fonte de entretenimento, companhia ou apoio emocional. É uma transição difícil para muitos pais quando os filhos crescem e saem do ninho, seja fisicamente ou emocionalmente. O vazio que fica, a mudança na rotina, a diminuição das interações diárias. Tudo isso pode ser um desafio e levar a uma sensação de solidão. E, naturalmente, voltamos nossos olhos para aqueles que amamos incondicionalmente nossos filhos. Mas colocar sobre os ombros deles a responsabilidade pela nossa felicidade, nossa vida social ou nosso bem-estar emocional é um fardo pesado demais. Eles têm suas próprias vidas para viver, suas famílias, suas carreiras, seus amigos e seus próprios desafios. Se você depende exclusivamente deles para preencher seu tempo ou suas necessidades emocionais, eles podem começar a se sentir sobrecarregados, culpados por não poderem estar sempre disponíveis, ou ressentidos por sentirem que sua própria vida está sendo drenada. Eles não são seus cuidadores emocionais ou seus animadores de plantão. Para evitar isso, é crucial cultivar sua própria vida. Encontre novos hobbies, reative velhas paixões,
Faça novos amigos. Participe de grupos de interesse. Seja voluntário. A vida após os 60 pode ser incrivelmente rica e cheia de novas descobertas. Quanto mais você investir em sua própria felicidade e bem-estar, mais leve e prazerosa será a sua relação com seus filhos. Eles verão um pai ou uma mãe vibrante, independente e feliz, e quererão estar perto de você por prazer, e não por obrigação ou culpa. Essa independência emocional, aliada à sua própria rede de apoio social, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo e a seus filhos. É libertador para todos. E chegamos ao sexto limite, um que muitas vezes é praticado sem má intenção, mas que causa um impacto profundo de não comparar a vida ou as escolhas dos seus filhos adultos com as suas próprias, ou com as de outros. É uma tendência humana olhar para trás, para o que vivemos, para o que achamos que foi certo ou melhor, e para o que a sociedade ou a família valoriza. E, claro, olhamos para a vida dos filhos de amigos, dos vizinhos, dos parentes. Ah, o filho da Maria já comprou a casa dele. Na minha época, eu já tinha 2 faculdades com a idade dele. Por que ele não escolheu a mesma profissão que o primo? Quando você faz essas comparações, seja abertamente ou através de comentários sutis, você está minando a autoestima e a individualidade dos seus filhos. Cada pessoa é única, com seus próprios talentos, desafios e ritmo de vida. O mundo de hoje é diferente do mundo em que crescemos. O que funcionou para você pode não funcionar para eles. E o que é sucesso para um pode não ser para outro, ao comparar. Você envia a mensagem de que eles não são bons o suficiente como são, que precisam se encaixar em um molde predefinido, ou que suas conquistas não são dignas de valor. Isso gera um ciclo vicioso de insegurança e de busca por aprovação. Seus filhos podem se sentir constantemente sob avaliação, nunca atingindo a sua expectativa. E isso pode levar a um afastamento, pois eles podem sentir que nunca serão bons o bastante aos seus olhos. Em vez disso, celebre quem eles são e o caminho que estão construindo. Com todos os seus desafios e vitórias, elogie suas qualidades únicas, apoie suas escolhas, mesmo que diferentes das suas, e mostre-se orgulhoso das pessoas que se tornaram, independentemente de estarem seguindo um roteiro que você imaginou para eles. O amor incondicional e a aceitação são os pilares de uma relação sólida e feliz, livres de comparações e julgamentos. E chegamos ao 7º e último limite, mas não menos importante, o de se comunicar aberta e assertivamente, em vez de usar insinuações. Passividade agressiva ou a temida culpa, este é, na verdade, um pilar que sustenta todos os outros. Quantas vezes, com a intenção de não causar atrito, acabamos por não expressar nossos sentimentos ou necessidades de forma clara, esperando que nossos filhos adivinhem o que queremos ou precisamos, ou, pior, usamos frases como "depois de tudo o que fiz por você", ou "ah, mas não se preocupe comigo, já estou acostumado a ficar sozinho", que carregam um peso de culpa e manipulação emocional, mesmo que inconsciente. Essa forma de comunicação é tóxica para qualquer relacionamento. A passividade agressiva e as insinuações criam um ambiente de incerteza e ressentimento. Seus filhos podem se sentir constantemente em um jogo de adivinhação, sem saber o que realmente está se passando em sua mente ou o que você espera deles. Isso gera frustração e exaustão. A culpa, por sua vez, é um veneno lento que corrói o amor e a liberdade na relação. Ninguém gosta de se sentir manipulado ou eternamente em dívida. O amor verdadeiro floresce na liberdade,
na escolha de estar presente, e não na obrigação imposta pela culpa. A comunicação assertiva, por outro lado, é a arte de expressar suas necessidades, sentimentos e limites de forma clara, respeitosa e direta, sem agressão ou passividade. Significa dizer: eu me sentiria muito feliz se pudéssemos nos ver no próximo sábado. Você teria um tempinho. Em vez de: ninguém mais tem tempo para mim. Ou preciso de ajuda com isto. Você poderia me ajudar com a internet. Em vez de ficar resmungando sobre a dificuldade e esperando que eles percebam, é sobre ser honesto sobre seus sentimentos. Eu me sinto um pouco solitário às vezes e adoraria ter mais companhia. Mas sem transferir a responsabilidade pela sua felicidade para eles. Praticar a comunicação assertiva significa ser honesto consigo mesmo sobre suas próprias necessidades e, então, aprender a expressá-las de forma que convide ao diálogo, e não à defesa. Significa reconhecer que seus filhos não são telepatas e que eles não têm a obrigação de ler sua mente, ao ser direto e respeitoso. Você os convida a serem diretos e respeitosos com você também, construindo uma base de confiança e autenticidade. Esse é o caminho para evitar mal-entendidos e garantir que suas relações sejam baseadas em honestidade e respeito mútuo. Pois bem, chegamos ao fim da nossa conversa sobre essas 7 importantes fronteiras. Resumindo, para viver uma velhice em paz e com o amor dos seus filhos sempre presente e vibrante, lembre-se de, primeiro, respeitar profundamente a autonomia e as escolhas de vida deles, mesmo quando não as compreende totalmente. Segundo, estabelecer limites claros e saudáveis em relação às finanças, protegendo seu próprio futuro e incentivando a independência deles. Terceiro, evitar a interferência na forma como eles criam seus próprios filhos, os nossos queridos netos, confiando em suas capacidades como pais. Quarto, honrar a privacidade e o espaço pessoal deles, entendendo que cada um precisa de seu próprio canto e tempo. Quinto, buscar sua própria fonte de alegria e companhia, não colocando sobre eles a responsabilidade pela sua felicidade. Sexto, jamais comparar a vida deles com a sua ou com a de outros, celebrando a individualidade e o caminho que eles escolheram. E, por fim, sétimo, sempre se comunicar de forma aberta, honesta e assertiva, deixando de lado qualquer forma de manipulação ou culpa. Percebe como cada um desses pontos não é sobre o que você não pode fazer, mas sim sobre o que você pode fazer para nutrir uma relação mais forte, livre e feliz. Pequenas mudanças de perspectiva e atitude podem, de fato, fazer uma diferença gigantesca na qualidade dos seus relacionamentos familiares. E o mais importante, elas trarão uma paz de espírito imensa para você. Lembre-se, viver em paz com seus filhos não significa nunca ter desentendimentos ou desafios, mas sim ter as ferramentas para navegar por eles com amor, respeito e compreensão. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento para todos. Convido você agora a refletir sobre esses limites. Qual deles ressoa mais com você? Houve algum momento em sua vida em que você sentiu que um desses limites foi cruzado? Seja por você ou por outros. Compartilhe seus pensamentos e suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para mudar. E se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza, por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e a continuar criando conteúdo que realmente importa para você. E, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos algo novo.
A vida na maturidade é uma fase de plenitude, de sabedoria acumulada e de novas oportunidades. Não a deixe ser ofuscada por tensões desnecessárias com aqueles que você mais ama. Cultive a liberdade, o respeito e a alegria em todas as suas relações. Viva sua melhor vida em todas as idades.